Sabe aquela história de um jogador que parece se recuperar de lesão numa velocidade sobre-humana, enquanto o outro com o mesmo problema fica meses parado? Pois é, a resposta para isso talvez não esteja só na fisioterapia, mas escondida lá no nosso código genético. Vamos desvendar essa ligação que é, no mínimo, surpreendente. Essa é a pergunta que tira o sono de qualquer torcedor, de qualquer técnico. Dois craques, mesmo a lesão, mas um parece que volta num piscar de olhos e o outro fica numa recuperação que não acaba nunca. Será que é só azar? Ou será que tem algo mais profundo, algo escrito no nosso DNA explicando isso? Para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, vamos aos fatos. Um estudo feito com jogadores de futebol da elite descobriu um grupo que levava, em média, 18 dias para se recuperar de uma lesão muscular e voltar a campo. Guarda bem esse número, 18 dias. E é aqui que a história começa a ficar interessante de verdade. Nesse mesmo estudo, com os jogadores dos mesmos times, um outro grupo se recuperava em só 13 dias. 5 dias a menos. No esporte de alto nível, 5 dias é uma eternidade. A grande questão é o que eles tinham de diferente. A resposta não estava no treino, estava nos genes. Mas calma. Antes de a gente mergulhar de cabeça na genética, a gente precisa entender o tamanho desse problema. Não estamos falando daquelas lesões de dividida, de lance violento, a gente está falando daquelas lesões musculares que acontecem do nada, sabe? Num pique, numa virada de corpo. Elas são um fantasma que assombra um futebol de elite e que podem decidir um campeonato inteiro. E os números não mentem. Pensa só, 1/3 de todas as contusões no futebol são musculares. E o pior, a frequência delas só aumenta, ano após ano. Isso significa milhões jogados fora, pontos preciosos que ficam pelo caminho. E como nem o melhor treino ou a melhor prevenção parecem resolver isso sozinhos, os cientistas foram olhar para um fator que a gente não pode mudar, a nossa herança genética. Ok, se a genética é mesmo a chave, de que gene exatamente a gente está falando? A investigação científica levou a um suspeito principal, um gene que já é famoso no mundo dos esportes, apelidado de gene da velocidade. Chegou a hora de conhecer ele melhor. Então, esse é o ACTN3. A função dele é bem específica, produzir uma proteína chamada alfa-actinina 3. Para ficar mais fácil, pensa nessa proteína como se fosse o vergalhão, sabe? Aquele aço super resistente que vai dentro do concreto para dar estrutura. Só que aqui, o concreto são as nossas fibras musculares de explosão. É essa proteína que permite os arranques, os saltos, os chutes potentes. E é aqui que está o pulo do gato. Basicamente, todo mundo tem uma de 3 versões desse gene. A maioria das pessoas que tem os genótipos RR ou RX produz essa superproteína da potência. Mas uma parte da população com o genótipo XX simplesmente não produz. É como ter um carro com um motor turbo ou um motor comum. E essa pequena diferença é o centro da nossa história. Aí quando a gente olha para os 76 jogadores do estudo, a distribuição faz todo sentido. A grande maioria tinha as versões do gene que produzem a proteína da potência. Normal, né? São atletas de elite. Mas olha só, 17% deles não tinham. A pergunta que fica é, como essa ausência afeta a carreira de um atleta de altíssimo nível? Então como é que se prova uma conexão dessas, entre um gene e o tempo que um atleta leva para voltar a jogar? Bom, os pesquisadores não se contentaram com pouco. Eles montaram um estudo super ambicioso, acompanhando bem de perto um clube de futebol durante 3 temporadas inteiras. A pesquisa envolveu 76 jogadores reais, todos do mesmo clube. E o mais legal foi que eles pegaram desde as jovens promessas do Sub-17 até os caras já consagrados do time profissional. Isso deu uma visão completa de como a genética poderia agir em fases diferentes da carreira de um atleta. O processo foi super detalhado. Primeiro, coletaram o DNA de todo mundo com um cotonete na bochecha, coisa simples. Depois, durante 3 anos, a equipe médica anotou tudo. Cada lesão muscular, cada hora de treino, cada minuto em campo. No final, eles tinham um mapa completo, cruzando a genética de cada um com o seu histórico de lesões. Com essa montanha de dados nas mãos, chegou a hora da verdade. Os pesquisadores tinham 2 perguntas principais. A primeira, será que quem tem um tipo de gene se machuca mais? E a segunda, mais importante ainda, será que o gene influencia o tempo de recuperação? As respostas, bom, elas foram bem surpreendentes. Vamos à primeira pergunta, a frequência das lesões. Os jogadores XX, aqueles sem a proteína da potência, de fato se lesionaram um pouco mais. Só que essa diferença não foi grande o suficiente para a ciência dizer, é isso, está provado. Foi uma tendência, mas não uma prova definitiva. Mas quando o assunto foi o tempo de recuperação,
Aí a história mudou completamente. Foi aqui que o estudo encontrou ouro. O gráfico não deixa dúvida. Jogadores RR com a dose dupla da proteína voltaram em 13 dias, os RX em 16, e os jogadores XX sem a proteína precisaram de 18 dias. E essa diferença não foi um acaso não, foi estatisticamente muito, mas muito significativa. E se você acha isso uma diferença grande, olha o que aconteceu quando eles focaram só nos atletas mais jovens. Um jogador sub-17 do tipo RR levava 11 dias para voltar. Já um colega de time da mesma idade, mas do tipo XX, precisava de 23 dias. É quase o dobro do tempo. Uma diferença brutal. Só que essa descoberta absurda nos deixa com um mistério, um verdadeiro paradoxo. Pensa comigo. Se a genética tem um impacto tão gigante nos atletas mais jovens, por que essa diferença parece que some quando eles viram profissionais? O que será que acontece nesse caminho até o topo? Essa tabela aqui resume perfeitamente o paradoxo. Lá na base, com a molecada do sub-17, a diferença genética no tempo de recuperação é gritante, é inegável. Mas lá em cima, entre os profissionais, essa mesma diferença genética se torna estatisticamente irrelevante. O gene não mudou. Então, o que foi que mudou? Os cientistas têm uma teoria principal para isso, que é quase uma seleção natural do esporte. Eles chamam de viés de seleção. Será que o funil para virar profissional é tão brutal que ele simplesmente elimina no meio do caminho os jogadores que se recuperam mais devagar? Ou será que os profissionais têm acesso a tratamentos tão avançados que conseguem anular essa desvantagem genética? Fica a dúvida. No fim das contas, a grande lição que fica é a seguinte: o nosso DNA não define só o quão rápido a gente consegue correr. Ele também influencia a nossa resiliência, a nossa capacidade de aguentar o tranco e voltar para o jogo. E essa resiliência genética parece ser ainda mais importante justamente naqueles anos de formação, quando as futuras estrelas estão sendo moldadas. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem complexa para o futuro do esporte. Agora que a gente sabe que dá para identificar jovens atletas com uma predisposição genética para se recuperar mais lentamente, o que a gente faz com essa informação? Como é que a gente usa a ciência para proteger esses talentos ao invés de simplesmente descartá-los? A reflexão está lançada.